Ia pedir para colocar, Aline, tem uma imagem aí no Rolyrics, que está no cantinho, na aba Imagem, que é a mesma que eu mandei lá no grupo do culto, né? Se conseguir colocar ela, por favor. A gente vai continuar conversando hoje, finalizando, na verdade, aquilo que a gente tem falado sobre o livro de Provérbios. Quem está fazendo a leitura de Provérbios aí, não importa onde você esteja. Se você falar, eu li o capítulo 1 ontem, está valendo. Quem está fazendo também? Oi? No 3? É isso aí. Então, muito bem. Estamos juntos, né? É muito bom porque quando a gente está lendo... Provérbios é um dos livros da Bíblia que... Claro que os evangelhos são muito fáceis de entender, porque é narrativa, é história, né? Então não tem tanta dificuldade de você compreender o evangelho. A não ser quando Jesus inventa de falar umas parábolas, né? Aí você... O que ele está querendo dizer? Até os discípulos, né, ficavam se perguntando. Né? Então, às vezes a gente pode não entender. Mas o livro de Provérbios são vários ensinamentos e que a gente consegue compreender facilmente também. E ali, a partir do capítulo 10 para frente, é que fica algo mais isolado, né? Fica um versículo, cada versículo ele está falando algo isoladamente, ou então uns 2, 3, 4 versículos juntos. Mas, no geral, são provérbios, são pequenas doses de sabedoria, pequenas doses de conhecimento para que a gente seja mais sábio, íntegro, para que a gente seja alguém que é bondoso, alguém que sabe administrar bem seus recursos também, porque tem tanta coisa que fala em provérbios que não tem como a gente ler e não, depois da leitura, ficar se sentindo um pouco mais inteligente, né? A gente fala, então agora é só eu fazer isso daqui que, né, tá tudo certo. E o livro de Provérbios, ele vai falar, no geral, ele fala sobre a sabedoria, e nós falamos na semana passada de que um dos principais versículos, né, a linha principal de Provérbios, passa pelo temor do Senhor. Vocês lembram que a gente falou semana passada? Sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor não é um medo que nos afasta, mas é uma reverência que nós temos com Deus que nos aproxima dele. Uma reverência que nós temos com o Senhor que nos aproxima. Então, nós devemos temer ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É o que diz Provérbios. E fala que o tolo, o insensato, ele ignora essa sabedoria. Mas o que é, só para a gente poder dar uma base um pouco melhor para isso, o que é o conselho do Senhor, a sabedoria do Senhor e a vontade do Senhor? O conselho, a sabedoria e a vontade. Para quem está no pequeno grupo também, a gente falou um pouco essa semana, né, nos pequenos grupos, a gente falou sobre a questão da palavra, né? Nos tornando homens e mulheres da palavra. E para a gente se tornar homens e mulheres da palavra, não existe outra forma senão a gente mergulhar na palavra. Porque senão não faz nem sentido, né? Se tornar homem e mulher da palavra sem você ter a palavra entranhada no seu interior. Não faz sentido isso. Então nós precisamos mergulhar na palavra do Senhor e ter compromisso com ela. Então o conselho do Senhor, ele de certa forma é a sabedoria de Deus, é o conhecimento de Deus e de certa forma também a vontade de Deus. Como se fossem em estágios diferentes. Que a vontade do Senhor, ela fica algo mais claro, mais revelado, mais palpável talvez, né? O conselho de Deus é aquilo que nós buscamos para que a gente consiga caminhar com sabedoria, como se fosse isso, né? A vontade do Senhor é o destino, a sabedoria é o que nós colocamos em prática dia após dia. É o conselho do Senhor, o conhecimento do Senhor aplicado, dia após dia. É a sabedoria, e assim nós conseguimos caminhar na vontade de Deus. Tem alguns versículos aqui para a gente ler rapidamente. Vou pedir para a Aline colocando na tela ali. Salmos 32, 8. Salmos 32, 8. Diz assim: Eu o guiarei
e o instruirei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, a palavra está dizendo, eu o guiarei e instruirei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Essa é uma palavra do Senhor para nós. O Senhor nos cuida, o Senhor nos instrui, o Senhor cuida de nós no caminho. Um outro versículo, Provérbios 3, 5 ao 6. Quem está acompanhando na Bíblia aí vai ter que ser um pouquinho rápido. Então acompanha na tela aqui. Confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Lembre-se dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho certo. O Senhor nos revela a sua palavra, sua vontade, sua verdade, e com essa palavra revelada, então nós temos a direção para a nossa vida. Então nós temos o caminho certo. Tiago 3,17 fala assim: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Isso é o que a sabedoria na prática produz na nossa vida. A sabedoria em nós, ela produz a vontade de Deus. Porque aí nós nos tornamos pessoas amáveis, compreensivas, pacíficas, cheias de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sinceros. E Colossenses 1, 9 e 10. Colossenses 1, 9 e 10 fala assim: por isso, desde o dia em que soubemos dessas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que Deus lhes dê pleno conhecimento da sua vontade, lhes conceda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vocês vivam de maneira digna do Senhor e o agradem em tudo. Então, baseado nesse contexto, nesses versículos que a gente leu, tem uma profunda conexão entre sabedoria, entre o conselho de Deus, o conhecimento de Deus e a vontade do Senhor. Está tudo interligado. Está tudo fluindo junto. Então não tem como estar separado. É como se fosse uma construção, um depois do outro. E assim é necessário, né, que a gente... Essa caminhada com o Senhor, ela nos dá fundamento, ela se revela na prática e ela nos transforma. Né? Ela revela em nós a vontade de Deus. E tem uma frase que eu mandei no grupo da igreja até um tempo atrás, mandei um printzinho, não sei quem vai lembrar, né? Tem 1 mês e meio, 2 meses. O maior sinal de que o Espírito Santo está agindo em nossa vida não é o choro ou arrepio, mas a transformação na nossa mente, comportamento e vida. O maior sinal de que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida não é o choro ou o arrepio, mas a mudança, a transformação na nossa mente, no nosso comportamento e na nossa vida. O Espírito Santo nos leva a abandonar tudo aquilo que é incoerente com os nossos valores e tudo que nos afasta do Pai. Amém? O Espírito Santo nos leva a abandonar, a largar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, a nossa caminhada é essa, né? Caminhar mais próximos do Senhor. E quando a gente olha para o livro de Provérbios, você vai reparar que tem diversas qualificações, várias características que estão lá no texto. Vai ter o sábio, tem o justo, o prudente, o diligente, e dependendo da tradução vão ser outras palavras, né? Mas são esses 4, e que a gente já falou sobre os negativos semana passada, né? Olhando para esses aqui é o que nós devemos observar e nos atentar para caminharmos dessa forma. Devemos ser sábios. O sábio, ele aceita a instrução, ele aceita a instrução, seja de quem for, né? A instrução, claro que é uma instrução sábia, né? Que tem gente que vai dar conselho aí que é conselho de ímpio, né? É aquilo lá que está no Salmo 1, né? Se a gente ouvir, a gente vai estar indo no caminho errado. Mas o sábio, ele reconhece a instrução do Senhor e ele se submete a ela. Ele teme ao Senhor como fundamento de toda a sabedoria. Como a gente falou, ele teme ao Senhor para que ele de fato consiga caminhar sendo sábio. E ele guarda o conhecimento como um tesouro divino. E ia pedir para colocar o versículo Provérbios 10, 14. Provérbios 10, 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala do insensato é ruína iminente. Os sábios acumulam conhecimento. Quanto mais nós absorvemos do Senhor, quanto mais nós buscarmos ao Senhor, mais nós
teremos algo valioso. Tem um outro versículo, quem está aí no começo de Provérbios vai lembrar que você deve ter lido isso, mas fala sobre o sábio, ele buscar o conhecimento como um tesouro muito bem escondido. Então, nós devemos fazer isso, valorizar o conhecimento como um tesouro muito bem escondido, e algo que é um tesouro, né? Vamos falar que alguém disse para você que na sua casa, lá no terreno, no fundo da sua casa, não sei, falaram que tem um tesouro lá. Vai dar uma dor de barriga, a não ser que você vai sair para casa correndo rapidinho, para poder ir cavar lá no fundo do seu terreno, para poder achar aquele tesouro, para você poder ir lá e buscar aquilo que de repente é tão valioso. Nós devemos buscar o conhecimento de Deus dessa forma, como um tesouro escondido. E nós já temos as dicas já de onde que está esse tesouro. A gente já sabe como buscar, a gente sabe onde encontrá-lo. Então, se a gente sabe onde que está, então vamos atrás, vamos correr, como algo precioso que nós vamos atrás. O justo, ele anda com integridade como reflexo do caráter de Deus. Então, o justo, ele anda de forma íntegra. Ele não é mentiroso, ele não tem duas conversas, mas ele anda de forma íntegra, justa, porque o seu caráter reflete o caráter de Deus. Deus é bom, então eu sou bom. Deus, ele é longânimo, então eu sou longânimo. Deus, ele é misericordioso, então eu sou misericordioso. Porque você é justo, você reflete o caráter de Deus em você. Ele considera a causa dos pobres também por amor a Deus. Ele é generoso porque reconhece que tudo vem do Senhor. O prudente, ele age com conhecimento baseado na palavra. Ele examina os seus passos à luz dos preceitos divinos. O prudente, ele examina os seus passos à luz dos preceitos divinos. Então, quem é prudente aprende com os erros. A gente falou isso semana passada também. Aprende com os erros seus e dos outros. Porque isso vai revelar que você é prudente, é cuidadoso. Você tem zelo pela presença do Senhor em você. Você tem zelo pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Então você toma cuidado no seu caminhar, examinando muito bem cada passo que você dá, para que você não desonre ao Senhor. Então você é prudente. Você evita o mal por amor à santidade de Deus. Por você amar a santidade de Deus, você é tão prudente que você evita o mau caminho por amor à santidade de Deus. Porque Deus é tão santo. E Ele não merece que eu vá me apresentar, vá falar com Ele da forma como eu estou, como eu caminhei. Então não vou mais trilhar por esse caminho. É como se a gente estivesse indo encontrar o rei e a gente tivesse que escolher alguns caminhos, como a gente vai encontrar o rei. A gente vai por um caminho todo lamacento, ou a gente vai por um caminho, quem sabe, cheio de grama? Porque a grama, se for a grama boa, com a terra boa, sem estar muito mole, ela vai ser limpinha. Talvez, se você for descalço, você vai chegar com o pé verde, mas você vai estar limpinho, né? Mas é melhor do que você ir por um caminho lamacento para poder encontrar o rei. Então nós devemos ser prudentes também nisso. O diligente, ele trabalha com excelência para glorificar o Senhor. Ele planeja adequadamente todas as coisas para poder cumprir a vontade de Deus da melhor forma. Ele prospera nos seus caminhos pela bênção do Senhor, porque ele é diligente, ele sabe administrar bem as coisas. E nós devemos ser dessa forma. O que mais tem, muitas das vezes, é crente cabeça dura que, em nome do Jesus vai voltar mesmo, sai fazendo as coisas nessa terra de toda qualquer forma. Né? Porque fala, essa terra aqui não é minha, então... Mas o Senhor tem para nós um propósito aqui nesse lugar. A começar pelo nosso testemunho. Então nós devemos ser diligentes. Só os tolos e insensatos, os ignorantes, não dão ouvidos à tamanha sabedoria de Deus. Só os tolos, insensatos e ignorantes não dão ouvidos à sabedoria de Deus. E lendo Provérbios, você vai lembrar que do capítulo 1 até o 9, da metade do 1 até o 9, é o conselho de um pai ao seu filho. Você lembra disso? Ele está falando lá, meu filho, meu filho, meu filho. Ele fala um monte de coisa, né? Como se fosse um pai falando ao filho. É isso que se passa em Provérbios do capítulo 1 até o capítulo 9. E nós devemos olhar para isso. Em Provérbios a gente vê o coração de um pai que está querendo instruir o seu filho.
E Deus, numa via semelhante, Ele também deseja nos instruir. Certo? Você reconhece isso? Deus, Ele deseja nos instruir. O Pai clama no versículo 1 do capítulo 5. Se puder colocar? Provérbios 5, versículo 1. O Pai clama ao Filho o seguinte. 5, 1. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os seus ouvidos à minha inteligência. O pai está falando para o filho. Filho, dá ouvidos para o que eu estou falando. Ouça o que eu estou te dizendo. Se a gente for olhar por uma questão de experiência, de conhecimento do pai em relação ao filho, tem várias razões porque o filho deve ouvir o pai. Porque o pai tem mais experiência, porque o pai já sabe o caminho que o filho está trilhando, o pai já passou pela situação que o filho está passando. Então o pai está falando para o filho, meu filho, dê atenção ao que eu estou falando. Escuta o que eu estou te dizendo. As instruções, elas não são meras sugestões casuais. Não é algo que o pai está falando, filho, eu estou falando aqui, mas se você quiser, você segue, se não quiser, não segue. Não é assim. O pai, quando ele dá instrução ao seu filho, ele espera que o seu filho não apenas ouça o seu preceito, não apenas ouça o que ele está dizendo, mas que ele pratique. O pai, quando ele está dando instrução para o filho, vou pegar a Solange como exemplo. Solange, quando você fala uma coisa para a Yasmin, você está dando um conselho para ela, ou você quer que ela faça uma determinada coisa? Quando você dá um conselho, na verdade, você está expressando a sua vontade, certo? Os pais, quando dão um conselho, eles estão expressando a sua vontade. E o pai aqui de Provérbios, ele está expressando a sua vontade para o filho. O nosso Deus, ele expressa a sua vontade para cada um de nós. Então, o pai não espera apenas que o filho ouça, escute, só porque ele tem uma audição maravilhosa, mas que ele abrace e viva aquilo que ele está ensinando. O nosso Pai Celestial, ele deseja que a gente não apenas considere o caminho do Senhor, entre muitas opções, que a gente não apenas considere, porque o Senhor deseja tal coisa, então acho que é bom, né? Quem sabe, né, eu vá por aí algum ano, né, alguma vez na minha vida. Não. O nosso Deus, ele deseja que a gente reconheça a palavra dele como única fonte verdadeira de vida e de sabedoria. E somente dessa forma é que nós seremos verdadeiramente sábios. Somente dessa forma é que nós seremos filhos verdadeiramente obedientes. Quando nós dermos ouvido, e não apenas o ouvido, mas a nossa vida, à instrução do nosso Pai. Amém? Queria te convidar para você abrir em 1 Tiago, a primeira e única carta de Tiago, Tiago capítulo 1, do 19 ao 27. Tiago, capítulo 1, a partir do 19. Eu ia ler apenas dois versículos. Eu ia ler apenas o 21 e 22, se eu não me engano. Mas aí eu fui olhando o contexto e eu falei, não, vamos ler tudo. Porque tem uma riqueza tão grande aqui. O 21 e 22, ele é algo até que a gente pode ir lá. Ele é talvez um versículo que a gente até conheça mais, escute mais. E fala, pratiquem o que a palavra ensina, não sejam apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Pois se alguém ouve a palavra, mas não põe em prática, é como aquele que se olha no espelho, vê a si mesmo, mas ao sair logo se esquece da sua aparência. Mas quem examina atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Mas olhando o contexto, a gente vê algo, a gente vê um pouco mais profundo o que Tiago está falando. E Tiago aqui, o apóstolo Tiago, ele era um dos principais pastores da igreja primitiva. Ele foi pastor em Éfeso, na igreja de Jerusalém, né? E aqui ele está sendo muito pastoral, muito cuidadoso com aqueles que estão ouvindo ele. Ele está falando, meus amados irmãos, tenham isso em mente.
Tenham isso em mente. O quê? Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se. Pois a ira humana não produz a justiça que Deus deseja. Vamos ter cuidado com o nosso caminhar, em outras palavras, né? Vamos ter cuidado com o nosso caminhar, porque se não tivermos cuidado, iremos produzir aquilo que Deus não deseja. Então devemos ter uma coisa em mente. Devemos observar atentamente o nosso caminhar, para que a gente não faça aquilo que Deus não deseja. Portanto, abandonem. Abandonar é abandonar. Não é deixa no cantinho, põe na gaveta. Não, é abandonem. Abandonem toda a impureza moral e toda a expressão do mal. Aceitem com humildade a palavra plantada em seu coração, pois ela tem poder para salvar sua alma. A palavra do Senhor plantada em nosso coração, ela tem poder para salvar nossa alma. Então vem os 2 versículos que a gente já leu, em que Tiago vai falar que não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Porque se você for apenas ouvinte, é como alguém que vai se olhar no espelho e se alguém perguntar... Eu tenho algumas pintinhas no rosto, né? Tem essa aqui, tem algumas outras pequenas aqui. Talvez você também tenha alguma marca ou outra. E quem sabe alguém pode falar para você. Até pensei em trazer um espelho para fazer isso aqui na hora, né? Mas não tinha. Um espelho que tinha, eu dei uma outra finalidade lá em casa, aí não tinha um disponível. Mas se alguém falar para você se olhar no espelho e a pessoa e depois você parar de se ver, e alguém perguntar que lado fica alguma marca que você tem no rosto, talvez você não lembre. É provável que você não se lembre. Talvez das mais marcantes você vai lembrar, mas quem sabe algumas pequenas você não lembre. Porque o apóstolo Tiago aqui está falando que é semelhante àquele que ouve e não pratica. Ele se olha no espelho e logo esquece. Porque ele não está praticando, não está no dia a dia, não está vivendo aquilo. O Tiago está falando, não sejam assim. Não sejam ouvintes, mas sejam praticantes. Mas quem examina atentamente e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E no finalzinho lá do versículo 27, Tiago fala que a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e correta é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas. E aqui a gente pode entender 2 etapas, né? O cuidado com órfãos e com as viúvas, ou seja, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que nós podemos fazer que de fato agrada a Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas, ou seja, cuidar dos necessitados, cuidar de todo aquele que necessita de algo e que a gente tem capacidade por Deus de suprir. Devemos fazer isso, e isso agrada a Deus. E outra coisa que agrada a Deus é não se deixar corromper pelo mundo. Não deixar se corromper pelo mundo. Não se deixar corromper. Não se sujar. Então a gente deve trilhar esse caminho, onde nós não apenas ouvimos, mas a gente coloca de fato em prática. E eu queria te convidar para que você vá em outro texto agora, e a gente vai olhar para aquela imagem. Estava aqui na tela rapidinho. O que é essa imagem que está aí no meio? É o quê? É cartas de baralho. Tá, mas o que está acontecendo ali? O ventilador está ligado, tem que falar um pouquinho mais alto. É o quê? Está um sustentando o outro. Tem algo ali construído, certo? Tem algo ali que... não sei se alguém já fez isso, né? Parecido com que eu já fiz muito, não com baralho, mas com dominó, né? Quando eu era criança tinha umas pecinhas de dominó que eu gostava de ficar empilhando elas e fazendo uns castelos, juntava uns 3 jogos de dominó para poder fazer um negócio grande assim e tudo mais. E fazia aquela edificação, né? Era algo construído ali. Mas diante dessa construção, diante daquilo que está ali feito,
Isso aí resiste muita coisa, não é verdade? Não? Não resiste. Esse de baralho aí, se você chegar soprando, se alguém sentar do seu lado, já era. Só a pessoa se movimentar já provocou vento suficiente para aquilo ali vir abaixo. Talvez o de dominó não, né? Mas o de baralho, as cartas, que é papel. Então, aquela construção ali, rapidamente, ela vai abaixo. Porque ela não tem sustentação. Ela não tem sustentação em si mesma. Ela é frágil. Ela é temporária. Ela é frágil. Queria te convidar a abrir agora em Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 49. Evangelho de Lucas, capítulo 6, do 46 ao 49. Diz assim, versículo 46. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Vou mostrar a vocês com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como alguém que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Quando vieram as enchentes, a correnteza atingiu aquela casa com violência, mas não conseguiu abalá-la, porque estava bem construída. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica, é como alguém que construiu sua casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a correnteza atingiu aquela casa, ela desabou e a sua destruição foi completa. Eu vou fazer uns comentários agora em cima desse texto, só que eu vou usar uma outra versão, que é da Mensagem, que na verdade é uma paráfrase, né? É um pastor americano, Eugene Peterson, que ele reescreveu toda a Bíblia com seus comentários para a sua comunidade. Ele não colocou a sua palavra ali acima de uma tradução academicamente elaborada. Ele não fez isso. Ele somente colocou ali em outras palavras para tentar facilitar ainda mais o entendimento da sua comunidade. Tá? Então, ele parafraseou toda a Bíblia. E tem uma Bíblia que se chama A Mensagem, que é essa paráfrase do Eugene Peterson. E ele fala assim, por que vocês ficam me chamando Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Essas palavras eu falo para vocês não só para ouvir e depois esquecer. Deus, ele não fala essas palavras para nós, para que a gente ouça e esqueça. Como a gente ouviu o apóstolo Tiago falando, a gente não deve ser ouvinte para depois esquecer quando a gente sai da frente do espelho. Quando a gente sai da comunidade. Quando a gente sai, de repente, do ambiente onde a gente está lendo a palavra. Se alguém perguntar para você algum conhecimento acerca da palavra, você vai conseguir responder que você está com a Bíblia na mão. Mas se tirar a Bíblia de você, você logo esquece, porque você não pratica. Você não sabe falar, você não sabe explicar. Não é porque porque pode ser a pessoa mais simples do mundo. Ela não vai falar como está escrito, mas ela vai saber te explicar. Ela vai saber te falar exatamente qual é a vontade de Deus e o que está escrito nessa palavra aqui, nas palavras dela. Mas ela vai saber falar, porque ela vive aquilo e ela pratica aquilo. Então ele está falando essas palavras que Jesus está falando para eles, né? Não é para que eles só apenas ouçam e depois esqueçam. Elas são para vocês porem em prática. Se vocês as praticarem, serão como um construtor que cavou o fundo, como Lucas diz nessa versão, como Mateus também diz, né, nessa mesma história que também está retratada lá em Mateus. Fala que o primeiro ele cavou fundo, e aí ele encontrou a rocha. O outro não cavou, e aí ficou na areia. Isso revela o quão profundo está a nossa edificação com o Senhor.
o quão profundo nós temos gastado, o quão profundo nós temos caminhado com Deus a ponto de construir a nossa vida com Ele. Porque se nós não cavarmos fundo, seria a mesma coisa que eu fosse ali para o meio do asfalto, vamos falar que fosse permitido, né, fosse uma rua abandonada, sei lá, e começasse a construir minha casa em cima do asfalto, sem fazer coluna, sem fazer fundação, sem fazer nada. Não é prudente que se faça isso. Porque vamos falar que dá uma tempestade aí, vai vir um vento daqueles de 100 km por hora, a minha parede vai ao chão, o meu telhado vai ao chão, a minha casa vai ser conforme Jesus falou aqui, a sua destruição foi completa. Porque eu não estou me preocupando com os alicerces, porque eu não estou me preocupando com o fundamento, eu não estou me preocupando em cavar fundo para que essa edificação que eu estou fazendo, ela seja duradoura. Mas ela vai ser uma edificação igual essa daí, temporária. Talvez você não vai nem fazer nada, talvez ninguém vai fazer nada para poder abalar a sua estrutura que você fez, mas vai bater um vento. Vai ventar. Está ventando para o leste, vai começar a ventar para o oeste e acabou. Seu castelo de carta foi ao chão. Porque não tem fundamento, é algo temporário, algo passageiro. Nós devemos cavar fundo e encontrar um terreno firme, encontrar uma rocha, onde nós podemos fixar a nossa edificação. Uns prédios enormes, quando são construídos, o pessoal faz todo o estudo de solo para poder cavar fundo, para poder ir no terreno até onde tenha um terreno rochoso, onde tenha pedras, para que aquela edificação, aquele prédio, aquele edifício fique de pé. Porque senão ele pode vir abaixo. Senão ele pode ficar igual os prédios lá do litoral, né? Você vê, tá um assim, outro assim, né? É um terreno arenoso. Quem sabe o pessoal não foi fundo para poder chegar onde tem rocha. Então é necessário que a gente cave fundo, como o primeiro que construiu essa casa que Jesus está falando, e chegue até a rocha. Porque quando vier a enchente, a correnteza, isso não vai conseguir abalar. Mas se a gente fizer de forma rasa, né, a gente vai ser afetado. E é curioso porque Jesus ele começa falando esse texto, ele fala: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. É como se Jesus estivesse virando para nós e falando para nós: receba para você. Olhe para a sua vida nesse momento. É como se Jesus estivesse olhando para nós, se a gente estivesse naquela roda onde Jesus estava ali. E ele estivesse falando no seu olho: por que que você não faz o que eu digo? Por que que você ignora o que eu ensino? Por que que você deixa o Senhor falando sozinho? Por que que nós deixamos o Senhor falando sozinho? Muitas das vezes, se a gente for olhar para a figura do pai e da mãe, muitas das vezes os filhos também fazem isso. Está o pai e a mãe expressando a sua vontade, e aí o filho está nem azul do que o pai e a mãe estão falando. Por que que a gente faz isso com Jesus muitas das vezes? Por que que nós ignoramos o que Ele nos fala? Ele fala conosco de tantas maneiras, através de tantas pessoas, de tanta forma diferente. Romanos 1 vai falar que Deus ele se manifesta na natureza. Deus ele se manifesta, pode ser um amanhecer, e Deus ele está se manifestando ali. Eu vi um vídeo essa semana esqueci o nome dele agora, o primeiro nome. Sei que o sobrenome dele é Vilela, mas não é o Vilela do podcast não, tá? É um cantor cristão. Ele canta umas músicas que é quase que um rap, né? Ele estava falando, ele estava num podcast conversando, e ele falou: vai para o meio da roça, vê se tem algum ateu no meio da roça. Vê se tem alguém que crê que Deus não existe no meio da natureza. Vai para o meio do sertão e vê se tem alguém que não acredita no Senhor. Vai para um lugar onde você de repente está afastado. Até ele tem uma música que fala, né, que
na cidade do neon, ninguém consegue ver a lua. Na cidade onde tudo é LED, tudo é neon, tudo é luzes, a gente não consegue mais ver a natureza, a gente não consegue mais enxergar o Senhor. Então, o Senhor, ele se revela a cada um de nós, seja onde for, pelo meio do que for. A diferença entre as casas é uma só, é o quanto cada um cavou. E o quanto cada um cavou determinou o que aconteceria com ela. Porque os nossos alicerces, eles vão ser testados, nossos alicerces, eles vão ser colocados à prova nos momentos onde a gente passar por problemas financeiros, doenças, quem sabe perder entes queridos, ter conflito dentro da nossa casa, quem sabe o desemprego chegar à nossa porta, a gente passar por algum acidente, alguma mudança drástica na nossa vida. Isso pode afetar a nossa casa, se os alicerces não estiverem fundos. Assim como também vai ser colocado à prova diante de escolhas profissionais, se a gente vai saber escolher bem a vontade do Senhor para nós, escolha de relacionamentos, decisões éticas, do que é certo, do que é errado. Então, se você faz uma coisa ou não faz, deixa de fazer por ser certo ou por ser errado. Uma mudança de cidade, alguma coisa que você vai investir a sua vida. Então, você toma cuidado com essas coisas, porque isso coloca à prova o seu alicerce. Diante dessas situações, a pergunta que fica é: o quão sólida, o quão firme é a sua fé? O quão sólido e o quão firme é o terreno da sua vida? A gente tem alguns exemplos na palavra que nos falam sobre aqueles que tiveram os seus alicerces, que resistiram diante de situações, e outros que não resistiram. Alguns exemplos que resistiram, a gente tem Jó. Todo mundo conhece a história de Jó? Ele perdeu tudo, mas ele manteve a fé e a integridade diante do Senhor. Ele se manteve um homem reto diante do Senhor. É o que diz a palavra. Paulo, ele enfrentou prisões, açoites, perseguições, sem abandonar a sua fé. José, ele manteve a sua integridade diante de diversas situações, de tentações e de injustiças. Ele se manteve quem ele era. E outro que se manteve também foi Daniel. Daniel, ele se manteve fiel, mesmo na cova dos leões. O rei lançou ele, mas versículo 22 de Daniel 6 fala: Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois Deus sabe que sou inocente. Então Daniel, ele permaneceu firme diante daquilo que ele era convicto. Deus sabe, é como se ele falasse: Deus é minha testemunha. Então Deus, ele fechou a boca do leão, mandou um anjo, sei lá o que aconteceu. O leão jejuou, não sei o que aconteceu, mas o leão não me atacou. Ele fechou a boca, ficou ali quietinho. Ele não quis me devorar. A intenção do rei era me jogar ali para o leão me devorar. E com toda certeza, isso já era prática já do rei. Tanto é que tinha a cova ali onde tinha os leões para poder jogar as pessoas. Quem sabe todo mundo que jogava lá, o leão matava. Mas com Daniel foi diferente. E diante das provas e desses que resistiram, talvez a gente não passe por uma cova, né? Mas talvez seja alguma outra prova que a gente enfrente, que pode nos testar também, sobre a nossa integridade, sobre a nossa fé no Senhor. E alguns alicerces desmoronaram. A gente tem Saul, que ele perdeu o seu reino por desobediência e orgulho. A gente tem Sansão, que comprometeu toda a sua força, a bênção de Deus que estava sobre ele, Sansão comprometeu por causa das suas escolhas erradas. A gente tem Judas, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. A gente tem Demas também. Eu queria falar um pouquinho de Demas. Demas, ele quase passa desapercebido. Em 2 Timóteo 4:10, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo o seguinte: no final da sua carta, na segunda carta de Timóteo, onde é a última carta de Paulo, Paulo está à beira da morte, e ele fala para Timóteo: Timóteo, Demas me abandonou. No final da vida de Paulo, Paulo teve um companheiro que o abandonou. E Paulo diz o motivo desse abandono. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica.
Demas amou mais o mundo e foi para Tessalônica. Abandonou a missão, abandonou o apóstolo Paulo, abandonou o Senhor. Tiago 4,4 fala: vocês que são infiéis a Deus não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem decide ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. 1 João 2, do 15 ao 17. Não amem o mundo nem as coisas que ele oferece. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a cobiça da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa e com ele os seus desejos. Mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Sem fundamento, quando a aflição chega, e ela chega, por isso que é aquilo que eu estava refletindo sobre a questão do tema, e aí cheguei nessa frase que mexeu muito comigo. E quando as aflições chegarem? E quando as aflições chegarem? E quando aquela... Porque uma coisa é certa, Jesus praticamente prometeu que a gente vai passar por aflição. Vocês vão passar por aflições. Isso vai acontecer. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Vocês vão passar por aflições. Mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Mas tem algo interessante aqui e importante. Porque não são todos que encontram refúgio no Senhor. E a gente já vai chegar lá. Sem fundamento, quando a aflição chega, a casa cai, é grande a ruína, tudo vai por água abaixo, tudo que você construiu vai virar uma pilha de entulho. Porque não tinha fundamento. Tenho uma única certeza: a água vem. A água que Jesus falou. Que ia chover, ia encher, a correnteza ia bater fortemente contra a parede da casa. E se a casa está com um alicerce firme, nada vai acontecer com aquela casa. Mas se ela não tem fundamento, o que Jesus afirma é que é grande a sua ruína. Ela vira uma pilha de entulho. Só pode ter essa segurança de que Jesus fala, né? Sobre eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Só pode ter essa segurança aqueles a quem o Senhor guarda. Aqueles a quem o Senhor guarda pode ter essa confiança. Aqueles a quem o Senhor mantém a sua promessa firme. E Ele só mantém a sua palavra firme com aqueles que se comprometem verdadeiramente com Ele. O Senhor não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Isso pode ser duro de ouvir. Talvez por misericórdia de Deus e por um plano na sua vida, por algo que Deus queira fazer, queira realizar, pelas orações de alguém, talvez a correnteza não tenha batido na sua casa ainda. Mas é certo que a água vem, e se não for o Senhor guardando a cidade, em vão vigia o sentinela. Qualquer coisa terrena que você tente fazer, é em vão. Porque se não for o Senhor guardando a sua vida, é em vão tudo aquilo que você vier a fazer. E quando isso acontecer, você vai fazer o quê? Hein? Quando a aflição chegar, quando a tempestade chegar, você vai fazer o quê? Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito lhe diz nessa manhã. Queria ler mais um versículo e queria chamar o Ministério de Louvor. Queria pedir para vocês colocar de pé. Lucas, capítulo 22. 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Nesse texto, a gente está vendo Jesus falando com Pedro, um pouco antes de Pedro negar. Jesus fala o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo.
Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não se desfaça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Deus, Ele tem um convite para você nessa manhã. Para que você se volte para Ele. Para que você se derrame diante dEle. Para que você se renda a Ele. Para que você não considere de maneira nenhuma caminhar fora do conhecimento e da sabedoria de Deus. Para que você não tome nenhuma atitude que fique longe do Senhor. Mas para que você se renda a Ele verdadeiramente. Para que os seus caminhos, eles reflitam a vontade do Senhor para você. O próprio Jesus, Ele está falando aí para Pedro. Pedro, eu orei por você. Eu intercedi por você. Eu clamei ao Pai por você. Para que o livre, para que o guarde, para que te proteja. Eu clamei ao Pai. Jesus clamou por Pedro. Jesus, Ele é o nosso advogado, o nosso único mediador entre nós e o nosso Deus. Jesus, Ele se apresenta para nós essa manhã como aquele que está falando para nós, para que a gente se fortaleça, para que a gente fique de pé, para que a gente se volte para Ele, para que a gente fortaleça nossos irmãos. Deus, Ele quer fazer tanta coisa em nós e através de nós, e acerca daquilo que a gente tem falado sobre ser discípulo e fazer discípulo. Deus, Ele tem tanto para fazer na sua vida, mas isso passa por você se render completamente a Ele. Você se manter firme para que você fortaleça seus irmãos. Vamos orar? Deus, queremos te agradecer, Pai, porque a nossa vida, Deus, ela é tua. O Senhor, Deus, nos comprou. O Senhor, Deus, nos resgatou e nós, Pai, não temos lugar nenhum nesse mundo, Pai, seguro se não for na tua vontade, na tua presença, Pai. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem mostrado e tem falado conosco dia após dia, Pai. O Senhor revela a tua vontade, o Senhor fala conosco, o Senhor, com o teu Espírito Santo, Pai, move o nosso interior, Deus. O Senhor nos constrange, Pai, para que a gente se chegue ao Senhor, Pai, mas a gente se achegue diante de Ti, Pai, em arrependimento. O Senhor, Pai amado, trabalha dentro de nós nessa manhã. O Senhor está trabalhando em corações aqui nesse lugar, Pai. E nós nos rendemos a Ti, Deus. Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, rendidos, aproximados diante de Ti, Pai, com ousadia, Pai, porque cremos que o Senhor tem graça para nós. O Senhor tem, Pai amado, uma porta aberta para nós. O Senhor, Deus, tem um caminho para que a gente trilhe, Deus. E o Senhor deseja nos conduzir nesse caminho. A nossa vida não deve ser um lugar onde nós caminhamos conforme o nosso conhecimento, mas deve ser onde caminhamos conforme a Tua vontade, conforme o Teu conselho, conforme a Tua sabedoria, Deus. Por isso pedimos ao Senhor nessa manhã, Pai, nos mova em direção à Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, te pedimos, Pai amado, arranque o que tiver que arrancar, Deus. Aqueles que tiverem coragem irão orar dessa forma. Arranque o que tiver que arrancar, Deus, para que eu viva a Tua vontade, Deus. Arranque o que tiver que arrancar da minha vida, Pai, para que eu possa viver, Senhor Deus, debaixo dos Teus caminhos, Deus. Oramos a Ti, Deus, para que todo pecado seja afastado, Deus. Toda barreira seja quebrada, Deus, em nome de Jesus. Para que aquilo, Senhor Deus, que aquilo que o Senhor tem para nós como plano, como propósito, Pai, possa ser cumprido pela Tua vontade. Nos rendemos ao Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus. Trabalhe em nossas vidas, Pai. O Senhor tem liberdade, Deus. Em nome